E aí, pessoal, estou aqui para mais um vídeo aqui do nossa jornada. Provavelmente vai ser o último vídeo. Parabéns por ter chegado até aqui. Você conseguiu fazer um caminho bem grande, né? Bem amplo, estudar bastante coisa. E hoje a gente vai ver um pouco sobre CI/CD, que assim, é até um vídeo extra porque não está no nosso escopo, mas que para quem quer ser um desenvolvedor, né, front-end, back-end, enfim, é muito importante ter esse conhecimento e muito usado no mercado também, que é sobre CI e CD. Então nós temos o CI, que é o Continuous Integration, e o CD, que é o Continuous Delivery ou Continuous Deployment. Já vamos aprofundar um pouco mais, mas saibam, são conceitos muito importantes usados no dia a dia. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre isso? Para mostrar para vocês aqui, eu trouxe uma imagem. Então, eu sempre gosto de trazer ilustrações, e essa aqui eu creio que é muito boa para entender um pouco. Então, já deixo bem claro, a gente vai fazer um exemplo aqui nessa aula de CI, como que funciona, né? Uma integração contínua com testes, como vocês podem ver aqui, que é a principal característica dele. E de CD a gente vai mais dar uma parte teórica aqui para vocês. Não vamos fazer muito prático, até para não complicar muito, mas vocês já vão ter uma bagagem legal para entender um pouco mais sobre esse conceito. Vamos lá? Então, o que seria o CI? CI é basicamente uma prática, né, de integração contínua, ou seja, a gente fazer várias codificações e sempre ir subindo nossos códigos, né, para o GitHub ou para o GitLab, por exemplo, mas a gente quer subir o nosso código, né, com mudanças pequenas, porque quanto menor a mudança, mais fácil de reverter dependendo. Então, é uma boa prática, de forma geral, você fazer commits pequenos. Além de commitar, além de você fazer essa entrega, é muito importante ela ser testada. Vamos supor que você fez um commit e não foi testado. Na hora que for fazer um merge com uma outra branch, ou na hora que você for modificar alguma coisa, pode dar problema. Então é sempre muito importante, além de você fazer o commit, rodar um teste e mostrar algo para vocês. Isso é super importante e isso é basicamente o CI. E o CD? O CD é, beleza, eu fiz um commit, já fiz um teste, já vi que o meu teste foi aprovado, e agora eu posso fazer um deploy. Então, nessa parte de delivery, né, que eu falei, basicamente você vai fazer o teste, vai rodar, se der tudo certo, você fala, olha, você pode fazer o deploy. Então, meio que é isso. E o continuous deployment, né, basicamente vai ser um deploy automático para você. Então, assim que você rodar os testes, vai dar funcionando e vai fazer um deploy. Sua aplicação já vai pro ar automaticamente. Não sei se você parou para pensar isso, mas quando a gente trata, né, de eu quero fazer um commit, quero fazer um teste, não sei se vocês pensaram, mas a gente já mexe, né, nessa jornada inteira com uma tecnologia que né, faz parte desses testes aí. Tanto que o CI/CD pode até ser considerado uma área da engenharia de software também. Mas enfim, uma tecnologia que a gente mexe que usa o CI/CD. Alguém tem um palpite? Se você pensou AutoGrader, você está certo. Então, vamos pegar aqui, vou pegar como exemplo a minha etapa 3. Então, vamos pegar aqui ó, o meu código. Eu também fiz o código para poder, né, contribuir mais com vocês. Meu código está funcionando, se você ver aqui, ó, foi com sucesso. E além de ter o meu código funcionando, me deu um relatório. Então, se a gente abrir aqui, tem um relatório que, no caso, isso aqui não é um site de básico, assim, né, o AutoGrader, né, o Arthur e o outro pessoal que codificou para poder deixar assim, mas isso aqui é um CI/CD. Tanto que se vocês verem, daqui a pouco a gente vai ver melhor, a gente tem essa partinha .github e dentro dela passa workflows, perceberam? Então, isso aqui faz parte dessas tecnologias e por trás roda o GitHub Actions, que é essa parte aqui, que é a forma de você usar o CI/CD dentro do GitHub. E também, né, antes de mais nada, eu gostaria de dar um conceito para vocês também, que é o de pipeline. É um conceito muito utilizado e tem super a ver com CI/CD. E o que é uma pipeline? É basicamente uma sequência de etapas automatizadas que vão transformar seu código em artefatos e muito provavelmente vão publicar. Nossa, Arthur, confuso. Beleza. Sendo um pouco mais claro, sabe quando você faz o commit, envia seu código, vai fazer os testes, vai fazer tudo e vai vir um CD e vai publicar? Então, esse fluxo é uma pipeline. Tranquilo? Basicamente isso. Então, CI vai focar no teste, CD vai focar no deploy e a pipeline é o processo que engloba tudo isso. Agora vamos um pouco mais para a prática aqui. Peguei aqui pra gente o meu código de autenticação, né? Já tá até no GitHub, foi onde eu mostrei para vocês a parte de deploy também. Enfim, é muito importante vocês entenderem esse código aqui, né? Já estarem cientes dele. E a gente precisa fazer testes. Tem várias ferramentas que vocês podem fazer testes automatizados. Vocês podem usar o Cypress. Se vocês estiverem, por exemplo, no Java, vocês podem usar o JUnit. Enfim,
O foco aqui não vai ser isso, mas saiba, você precisa fazer testes. E para esse exemplo nosso aqui, eu usei o Jest, que é uma biblioteca bem famosa aí para Node. E basicamente, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem a nossa pasta src, que é onde está o nosso código principal. E eu criei uma pasta chamada testes, e aqui tem um alpha.test.js. Esse .test.js, para falar, olha, é um teste automatizado, tá? Então se a gente abrir aqui, não vou explicar muito, porque o foco aqui não é Jest, mas eu estou fazendo um teste, ou seja, estou automatizando o processo que uma pessoa faria. E falando se vai funcionar ou não. Então, por exemplo, antes de cada teste, né, ou seja, antes de tudo, no caso, a gente precisa rodar uma migração, né? Precisa ter o nosso banco de dados criado. Antes de cada etapa que a gente for, a gente vai deletar os dados da nossa tabela usuário. Por quê? Para poder fazer o teste zerado, sem nenhum problema e tal. Então, beleza. E aqui tem cada teste, vamos ver que tem uma função chamada teste e o escrito. Basicamente aqui é a descrição do teste, beleza? Então, aqui tá falando, o que a gente está fazendo? Vai ter um post de cadastro, a gente vai criar um usuário. Aqui embaixo a gente vai fazer o login, ou seja, retorna 200 e o token é o cookie. Então, o teste que está dentro aqui é a descrição do nosso teste. Aqui dentro a gente vai executar o nosso teste, ou seja, vamos verificar se existe, né? No caso, o que a gente está fazendo? A gente verifica se a tabela existe. Se existir, mostra true. Beleza. O cadastro, a gente vai na rota post, né? De auth register. Aqui basicamente as nossas configurações da nossa API em si, né? Aceitar JSON, enfim, algumas configurações básicas. E se no final tudo isso aqui funcionar corretamente, a gente vai, né, ter um true, vai ter um ok. Se der errado, nossa função não vai rodar. Aqui embaixo eu tenho o login, né? Se eu criar o usuário aqui em cima, com esse dado daqui, se eu rodar esse teste aqui, vai ter que me dar true, ou seja, eu consegui logar. Então basicamente é isso, login e cadastro. Eu fiz bem pouco, a gente podia testar muito mais coisa aqui nesse código, mas já é um teste básico que a gente consegue rodar. E antes mesmo de você fazer a parte de CI, antes de você fazer a automatização, testa se os seus testes automatizados estão funcionando. No meu caso aqui, né, como eu comentei, a gente está usando o Jest, aqui a gente criou o nosso teste automatizado. Se a gente voltar aqui no KinexFile, a gente já tinha, né, a nossa parte de desenvolvimento e a nossa parte de produção. A gente precisa duplicar isso aqui. Então, se a gente ver, agora a gente tem a parte de teste. Eu criei teste. Basicamente, os dados aqui são uma URL, né, bem parecido com a parte de desenvolvimento. Então, basicamente, vai passar os dados aí do usuário, do banco, enfim. E as migrações também. Então, a gente precisa ter esse trecho de código aqui rodando para poder funcionar. Além disso, a gente precisa baixar o Jest. Então, se a gente ver aqui, ó, como dependência de desenvolvimento, a gente tem o Jest. Então, se você não tiver feito ainda, você pode fazer um npm install jest -save -dev, tá? Então aqui a gente vai rodar em desenvolvimento. Então a gente precisa ter essa biblioteca. E também no meu caso eu fiz um script. Então esse script aqui vai falar, olha, Jest, pode rodar os meus testes automatizados. Toda vez que a gente dá um npm test, vai rodar o nosso teste, a gente vai falhar ou vai funcionar. Vamos ver se está funcionando. Então se eu rodar, esperar um pouco, olha aí, ó. Todos os meus testes passaram, tá tudo verdinho, tá funcionando. Então, meu post de login foi, meu post de cadastro foi, e minhas migrações também funcionaram. Beleza. Então, meus testes já estão funcionando. Quer dizer que eu já posso subir, né, pro meu CI/CD para poder funcionar. E, né, além dos testes automatizados em si, que é uma parte muito importante que a gente precisa fazer, a gente precisa configurar em si esse nosso CI no GitHub, né, que vai rodar através do GitHub Actions. Como que a gente faz? Como eu comentei, a gente tem a pasta .github, né? Lá no nosso autograder e tal, que até quem participou da jornada viu, que falava, olha, não apaga essa pasta, não apaga, porque senão o seu teste não vai rodar. Dentro dessa pasta a gente vai rodar os testes, então a gente vai ter a pasta .github, pasta workflows, e aqui dentro nosso arquivo .yml, estão vendo? Então, CI. Só explicando por alto aqui para vocês como que funciona. Name. Esse name aqui é o nome que vai rodar pra gente lá. Então, quando a gente for no GitHub Actions, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, o título que vai rodar lá é esse aqui. On, né? Quando que a gente vai poder fazer esse teste? Quando que vai funcionar? Ou quando der um push, ou quando der um pull request na branch main, tá? Nossa branch principal. Aqui embaixo eu criei um job, não um trabalho, um serviço que a gente vai rodar aqui. Então a gente está rodando aqui no caso uma máquina Linux, né? Que o GitHub Actions nos oferece. Então estamos dando o Ubuntu aqui. E o serviço que eu criei em si, né? Eu preciso configurar agora os meus dados que eu vou rodar. Então basicamente eu criei um banco de dados Postgres, né, na versão 17. Coloquei aqui os dados do meu usuário, né, como, por exemplo, o nome, a senha e o nome do banco de dados. Coloquei a porta e coloquei alguns dados também para a gente poder configurar o nosso banco de dados.
E aqui embaixo a gente configura também nossa variável de ambiente. Então vai ter o host, né? A porta, usuário, senha, nome, enfim. Tá tudo funcionando aqui. E o passo a passo, ou seja, o que o nosso GitHub Action vai ter que rodar aqui, né? Vai fazer o checkout, se está tudo funcionando. Vai ver, né? Vai setar o nosso Node aqui na versão 18, no caso, pode até ser mais atual, mas escolhi ela. Vai instalar todas as nossas dependências, vai verificar nossa conexão com Postgres, enfim. Basicamente é isso que funciona, né? Eu vou explicar mais por alto aqui para vocês entenderem. E quando a gente rodar o nosso commit, vocês vão ver que o nosso CI já funcionou. Então vamos fazer o nosso commit? Vou começar adicionando, então, git add ponto. Vamos colocar o título do nosso commit, né? Então git commit -m e o conteúdo aqui dentro. Então vamos colocar aqui agora a mensagem do nosso commit, vou colocar shore video tests update, só para poder, né, uma mensagem simples aí falando que a gente atualizou. Vamos rodar, beleza, os arquivos modificados, e agora a gente vai subir. Então git push, rodando esse comando, já subiu para o nosso GitHub. Vamos ver? Se a gente abrir aqui agora meu GitHub, o último repositório, que é esse aqui, aí a gente vai ver que o meu commit ele foi realizado. Então, vídeo test update e tá pendente. Tá vendo? Toda vez que fica esse laranjinho, quer dizer que, olha, um CI, né, um CG meu, no meu GitHub Actions, tá rodando aí e ainda não verificou. Se a gente vier em Actions, aqui o texto CI teste, tá vendo? É o título que fica, que é o nome lá que eu comentei com vocês. A gente espera um pouquinho, igual no autograder, você tinha que esperar alguns minutos, né? Ali uns 2, 3 minutinhos. E quando acabar aqui vai ficar verde. E a gente consegue verificar que está tudo funcionando. Então, olha, atualizei a tela, já verificou e deu sucesso, ou seja, todos os meus testes funcionaram. Se a gente vier aqui, vamos abrir aqui, teste, a gente consegue verificar que o nosso teste todos rodaram. Estão percebendo? O que a gente configurou aqui dentro, o CI, todos os testes funcionaram. Então, npm teste, que foi para rodar o nosso jest, configurações do Node, tudo está funcionando. E o que isso aqui quer dizer? Olha, beleza, funcionou. Agora a gente já pode fazer um deploy. Nossos dados estão funcionando corretamente. Esse é o CI. Espero que tenha dado para entender um pouco a parte de CI e a teoria de CD. Qualquer pergunta, podem perguntar lá no Discord, que eu vou ajudar vocês também. Muito obrigado.